Foi? Oi, gente. Deixa eu ver aqui como é que tá, pera aí. Calma aí, gente. Não tem ninguém agora vendo mesmo? Ah, agora foi. Nossa, eu tô com a barriga toda esquisita, toda estranha. Vai. Vamos lá. Gente, ontem a minha irmã, a gente postou uma foto no Instagram do Hugo, falando que o ano começou com uma boa notícia e tal. E aí eu tô recebendo no inbox desde ontem, todo mundo falando que eu tô grávida ou que eu vou casar. Juro por Deus, meu telefone não para de apitar desde madrugada. E aí eu quero explicar pra vocês o que aconteceu, na verdade. Tá indo, Luana? Tá indo, né? Deixa eu ver. Ah, tá, já tem até gente vendo. E aí eu queria explicar pra vocês o que aconteceu, na verdade. Bom, vocês sabem que eu tava passando por um momento muito difícil, muito complicado. E foi por conta disso que eu parei de postar no blog, foi por isso que eu emagreci, perdi 10 quilos e tal. Vou explicar desde o início o que aconteceu. Eu tive uma crise muito forte na barriga, uma dor horrível. Foi aquela dor assim de desmaiar, sabe? De tão ruim que tava, parecia que meu estômago tava fazendo, sei lá, muito esquisito. E eu também comecei a ter muita prisão de ventre, então não saía nada. Tá, gente, tem que falar sobre isso. Luana, para de rir. Eu tava tendo essa crise. E aí, a minha barriga começou a fazer um ovo aqui. Fez uma bola gigante. Ela ficava mais ou menos assim. Tá dando pra ver? Tá? Ela ficava mais ou menos assim, essa bola. E aí eu fui no médico ver o que tava acontecendo. O primeiro hospital que eu fui foi o Pasteur. E no Pasteur me falaram que eram só gases. Me botaram remédio na veia, tiraram sangue? Não, nem tiraram sangue. E só, me mandaram embora. Aí eu voltei pra casa, tomei o remédio. E era uma dor tão ruim, que quando eu cheguei no Pasteur, eu tava de cadeira de rodas, porque eu não tava conseguindo mexer, era uma dor horrorosa. E... Por que você tá rindo, Luana? Não é pra rir, Luana. Por que você tá rindo? O que tem de engraçado? O que tem de engraçado, Luana? Continua falando, Gabriele. Você tá rindo, gente. Não dá pra gravar com a Luana. Fala. Luana, por favor. Você tá rindo que eu senti dor. Eu senti uma dor horrorosa. Ai, que gota ridícula. E aí tá. E aí eu não conseguia andar por conta da dor. Por conta de dor de gases, segundo eles. Eu tomei remédio e voltei pra casa. Aí voltei pra casa. Aí fiquei um dia achando que eu tava melhorando. Não tava melhorando. Aí no outro dia eu fui inventar de tomar um negócio que eu vi em sites de yoga, que era água, sal, água morna com sal. E aí soltou tudo, porque eu tava com muita prisão de ventre, soltou tudo, mas não parava. E eu comecei a sentir dor de novo, muita dor, chorava. Comecei a passar mal pela casa e aí eu já não sabia mais o que tava acontecendo comigo, sabe? Eu tava ficando preocupada já, porque desde então eu achava que era só uma dor de barriga, sei lá, gases. E não era uma coisa muito mais séria. E aí meu pai e minha mãe correram comigo pro hospital. Aí eu fui pro hospital evangélico. Aí chegando lá, eu mostrei pra médica, né, o alto que eu chamava de alto. E ela falou que... Eu falei assim, são gases, né? Aí ela, não são não, a gente vai ter que investigar. Aí eu tenho pavor de hospital, gente, tenho pavor. Eu odeio que me fure, eu odeio entrar no hospital, eu passo mal quando eu entro. Aí quando eu cheguei lá, começaram a me furar, sabe? Exame de sangue, fazer um acesso, né, que eles dizem, na minha mão. Doeu muito. E aí demorou muito pra sair o resultado. Aí ela foi pedir pra fazer uma tomografia. Aí eu fiz a tomografia. Aí eu entrei naquele túnel branco e tal, bem assustador, assim. Pensei que era só uma dor de barriga. Aí quando eu saí da tomografia, eu fiquei esperando lá no hospital e não saía meu resultado, sabe? Passava 1 hora, passava 2 horas, de nada de meu resultado sair. Aí a médica foi e falou que eu teria que fazer outra tomografia, que seria com contraste. E eu já tava apavorada, e foi na semana que eu já tinha ido no médico, então eu tava com toda furada já e não tinha mais veia onde pegar. Aí eu tava lá na tomografia, aí entrou o enfermeiro, falando que ele teria que furar minha mão de novo pra passar o contraste. Aí nisso a minha veia estourou, doeu. Cara, foi uma dor muito ruim, tava todo mundo me segurando pra me acalmar e tal. E aí eu fui
Aí depois que estourou a veia dessa mão aqui, eles tentaram de novo nessa mão, só que a minha veia é muito fininha. Mas graças a Deus ele entrou e eu fiz o contraste. E aí fiquei esperando mais um montão de horas pra ter o resultado. Já tava, nervosa, com fome, triste, não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí, quando saiu o resultado, a médica me chamou, aí falou: Gabi, você fica tranquila, que é só um cisto, mas é um cisto de 18 centímetros, aí eu vou pedir pra você procurar um nefro. Um cisto não é uma coisa muito perigosa, mas também, como ele tá grande, você tem que ver isso logo, não pode enrolar. Luana, por que você tá rindo? Eu tô falando uma coisa séria, você tá rindo por quê? Por que você tá rindo, Luana? Nossa, eu tô ridícula no vídeo, não é gorda. Por que você tá rindo? Depois você vai ver. Alguém tá comentando alguma coisa? Calma aí que eu vou ver. Ai, que menina ridícula colocando efeito. Cara, que garota ridícula. Ai, é uma imbecil, gente. Sério, é uma coisa séria, Lona. Não faz isso, não. Deixa eu terminar de falar. Legal. Na boa. E aí, a médica falou que eu tava com cisto de 18 centímetros. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que existe uma escala de Bosniak, que de 1 ao 3 não é tumor, mas do 3 em diante pode ser um tumor, pode ser um câncer e tal. E eu comecei a ficar muito desesperada. E a gente não conseguia achar uma solução. Aí eu já não sabia mais o que fazer. Não tinha mais vontade de fazer nada. Na verdade, tinha vontade de dormir. E aí as pessoas iam me visitar e cuidar de mim e eu não queria fazer nada, porque eu tava muito triste. Daí a gente foi falar com o médico e o médico disse que chamou meus pais, né, chamou todo mundo, e disse que a gente ia ter que fazer uma cirurgia. E até aí tudo bem, né, cirurgia do cisto, mas depois que ele mandou repetir uns exames, que foi a cintilografia, e viu que um rim meu não estava funcionando muito bem e o outro tava, ele falou que ia tirar um rim meu. E aí eu fiquei desesperada, porque as pessoas falam assim: um rim é um órgão que pode tirar, não tem problema. Isso é mentira, gente. O rim é uma coisa muito importante. E aí que ia tirar meu rim junto com o cisto. Eu tenho pavor de hospital. Eu só ficava me imaginando entrando na sala de cirurgia. Eu ficava pensando que anestesia eu podia morrer. Nossa, foi horrível. E aí foi por isso que eu perdi aqueles quilos todos que eu já falei com vocês. Que eu perdi 10 quilos por conta dessa tristeza que eu tava. E aí eu tive que fazer muitos exames numa semana para outra. Todo dia era uma picada diferente. Todo dia eu ficava imaginando o que ia acontecer. Aí foi muito difícil. Aí agora, no Natal a gente já tinha marcado a cirurgia. A cirurgia seria agora em 5 de fevereiro. Só que aí eu... Cadê minha mãe pra falar? Mãe! Mãe! Cadê ela? Depois vem aqui. A minha mãe quer fazer a testemunho do milagre. E aí ia ser dia 5 de fevereiro a cirurgia, mas eu queria sempre adiar a cirurgia porque eu tava com muito medo. E porque eu vou ter peça agora em fevereiro, então eu sabia que se eu fizesse cirurgia eu não ia estar pronta pra peça por conta do pós-cirúrgico, que eu já vi que era horrível. E todo mundo falava assim: não procura na internet, não pede informação. Cara, não dá, porque é como o meu outro médico falou, assim, é o meu rim. Não é o seu rim, não é o rim da minha mãe, não é o rim do meu pai, não é o rim de ninguém, é o meu rim. Sou eu que vou entrar lá no centro cirúrgico e tirar um órgão, sabe? Então, não tem como vocês falarem pra mim não procurar. E daí, eu fiquei muito preocupada. E eu falei no Natal pra minha mãe, eu falei: mãe, eu quero ir no nefro. Quando eu fui fazer o exame pra conseguir o risco cirúrgico, a médica falou pra mim assim: você tá muito nervosa, eu vou te dar o telefone de um amigo meu, que ele também é nefro. E ele é muito humano, ele vai conversar com você, vai te explicar o que tá acontecendo. E aí eu fui, depois de um tempo eu falei pra minha mãe, falei: mãe, eu quero ir. Aí eu marquei de ir no José Ronaldo Barbosa, que é o meu nefro. Aí quando eu cheguei lá, o exame da tomografia que eu fiz no hospital não estava abrindo, então ele teve que pedir uma ressonância. E nisso estava todo mundo já rezando por mim.
E eu quero agradecer a todas as orações, independente da religião que as pessoas pediram. Eu acredito muito em Deus. Talvez o meu Deus é diferente de todas as outras religiões, ou pode ser parecido, mas é uma energia muito boa. Então eu tenho certeza que todos vocês fizeram uma corrente muito positiva pra mim. E eu não tenho nem como agradecer isso tudo que vocês fizeram. Calma, gente. E assim, eram às vezes pessoas que eu nem conhecia direito que estavam rezando por mim e falavam que ia ficar tudo bem. E embora todo mundo falasse que ia ficar tudo bem, era muito difícil você não saber o que vai acontecer com você e já ter uma data pré-determinada de uma data que iria definir a minha vida. E aí eu comecei a pedir pra tudo que eu pudesse, sabe? Pro espiritismo, pro todos os seres de luz, pro catolicismo. Eu fui à missa, eu fui uma missa com a minha mãe. Inclusive até falaram que eu tava de short, não queria deixar eu ir no altar, mas o padre fez questão de me chamar no altar. E eu recebi uma graça muito forte, sabe? Eu fechei meus olhos e eu não conseguia ver a cirurgia, eu só conseguia ver o que ia acontecer pós-cirurgia. E na hora eu não conseguia entender muito bem, mas Deus estava me mostrando que talvez não ia acontecer a cirurgia. Mas era uma coisa muito difícil não acontecer a cirurgia. E aí, depois que eu fui no... Calma, gente. É porque era todo dia, eu já acordava pensando no que poderia acontecer. Por mais que falassem pra mim que, isso é tranquilo, não sei o que, cara, eu ia estar inconsciente, sabe? É muito difícil você confiar tanto assim em uma pessoa, que no caso seria o meu médico que ia fazer minha cirurgia, mas pra Deus nada é impossível, né? E aí eu rezei e ao mesmo tempo eu ficava desesperada, eu comecei a perder a vontade de fazer todas as coisas que eu fazia antes. Mas depois que eu fui no nefro, que foi um pouco depois do Natal, conversei com ele, e aí quando a gente chegou lá, o exame não abriu. O meu exame, o primeiro exame que eu tinha feito, né, a tomografia, que constatava que o cisto tinha 18 centímetros. E a minha mãe e a minha avó, elas têm muita fé, e elas queriam muito que o médico pedisse uma ressonância, que elas diziam que ia haver um milagre. E aí o médico foi e pediu a ressonância. E aí foi um exame horrível, porque eu já não aguentava mais fazer exame. Aí eu cheguei lá, queriam fazer contraste, me furar de novo. Eu falei que eu não ia deixar me furar e tal, e fiz sem contraste mesmo. E é um exame de 1h30 com os barulhos, sabe, horríveis. Eu não aguentava mais entrar em hospital. E aí eu fui e fiz, peguei o resultado da ressonância no dia 5 de janeiro. Eu tava muito nervosa pra levar pro médico. E aí quando a gente chegou lá, a gente abriu, né, o exame junto dele. E ele tava com 7 centímetros. Tem coisas que a gente não sabe por que acontece. Eu não sei se eu tenho direito a merecer esse milagre. Eu não sei se eu me considero uma pessoa tão boa assim, mas se Deus permitiu, né? Ainda bem, porque eu tava muito apavorada. E aí eu fui, e aí tava 7 centímetros o cisto. E cara, me deu esperança, sabe? Porque esse negócio de 18 diminuiu pra 7, né? Que é impossível, porque os médicos falavam que era impossível, que não tinha como acontecer isso. Todas as vezes que eu falei com o médico, ele falou: não, Gabi, o cisto não diminui, ele só cresce. E ele pode tomar outros órgãos além do seu rim. E aí eu abri lá no nefro, tava 7. E aí ele falou: Gabi, eu acredito que 7, esse tamanho e onde ele tá localizado, eu vou te passar o contato de um outro médico, porque não cabe a mim falar isso pra você. Mas eu acho que dá pra fazer pelo menos o parcial do seu rim, sabe? Manter uma parte do rim boa. E para de botar efeito em mim, Não botei, não. E aí eu fui no
eu marquei de ir no outro médico. Aí eu fui ontem nesse médico. Eu já tava muito nervosa, sabe? Eu tava com muito medo, porque esse médico, ele ia definir a minha vida. Ele ia falar, vou tirar, não vou tirar o teu rim. Eu não queria que tirasse meu rim. E aí, a gente abriu lá pra ele. Quando ele viu, ele falou assim pra mim, Gabi, os seus problemas acabaram. Aí eu pensei, cara, eu já tinha falado com minha mãe antes, né? Mãe, imagina se eu não tivesse que operar, ia ser maravilhoso, né? Minha vida ia voltar ao normal. Aí ele falou pro médico assim, Gabi, os seus problemas acabaram. Aí eu fiquei um pouco nervosa. Aí eu falei, como assim, doutor? Eu tô tão nervosa com isso, eu vou fazer só o parcial. Ele, não, a gente não vai mexer em nada. Eu não quero ficar chorando pros outros verem, Luana. Ele falou que a gente não ia mexer mais em nada. Que ele não ia deixar ninguém mexer no meu rim. Eu não ia ter mais que operar. Eu não sei em que vocês acreditam, mas... Cara, isso foi um milagre. Não tem mais o que explicar. Ele tentou buscar uma resposta. O Dr. José Milfon, ele é o melhor médico em relação a rim. Eu falei pra ele que ele é o anjo protetor dos rins, porque ele protegeu o meu. E ele fez uma ultra pra mim lá, na hora, pra gente ter certeza de que ele realmente tinha diminuído. E, inclusive, o assistente dele falou assim, Gabi, você agora é um case por conta do que aconteceu. Bom, eu tenho certeza que foi um milagre, gente, porque foi na missa que eu tava com a minha mãe, que eu tava muito desesperada. Eu tremia demais, eu não parava de chorar. Mas parece que isso é quase impossível, mas aconteceu. O meu rim e o cisto teve uma comunicação com o excretor. E aí ele saiu todo pela minha urina. Ele esvaziou. Mas aconteceu isso, gente. Eu não sei se nunca aconteceu, né? Porque eu não sei todo mundo que teve esse problema, mas é muito difícil. E daí o médico falou que agora eu não tenho mais que operar. E pra mim, a ficha tá caindo agora, sabe? Todo dia eu acordava e eu ficava pensando, eu deitada na maca, indo pra cirurgia, sem saber o que acontecia comigo, pessoas mexendo, claro que são pessoas competentes, mas mexendo na minha barriga. Eu tinha medo. E eu vi as pessoas que me amavam preocupadas. Eu vi o meu pai. O meu pai estava muito tenso, mas ele não deixava aparentar, então ele fingia que ele estava forte. A minha irmã, sabe? A minha irmã, às vezes, eu ficava chateada com ela, porque eu achava que ela tá sendo fria comigo, mas ela não tava. Ela tava tentando me proteger, porque ela sabia que se ela ficasse nervosa, eu ia ficar mais ainda. Então ela fingia que era uma coisa tranquila. A minha tia, a tia Fátima, que foi comigo em todos os exames. A Paula, que falou pra mim que não era possível acontecer aquilo. Até a Luana, idiota, que tá gravando, que ficava me fazendo rir pra eu não ficar pensando nessas coisas. E o meu namorado, que só ele sabe quando bateu o desespero e o quanto eu ficava chorando. E eu não queria chorar na frente da minha família, pra não preocupar ninguém. A minha avó ficou rezando o tempo inteiro e me dando esporro, falando que eu tinha que ser forte. Aos meus primos e os meus tios, aos meus seguidores que mandavam mensagem pra mim falando que estavam rezando por mim, mesmo estando em outros lugares, outras cidades, outros países, eles mandavam mensagem pra ficar bem. E todo mundo que conseguiu entender por que eu parei todas as coisas que eu fazia. O pessoal do teatro que entende quando eu tenho que ir pro médico, quando eu tenho ensaio, que eu às vezes tenho que faltar. E mesmo assim, mesmo com esses problemas, não me tiraram do grupo, me deixaram eu continuar na peça. A minha sogra, minha cunhada, meu sogro e toda a família do meu namorado
as pessoas da igreja que, mesmo sem me conhecer, rezaram por mim, ao Padre. E principalmente a Deus por ter me deixado ter esse milagre. Eu quero agradecer e dizer pra vocês que poderia ser um pedido de casamento ou podia estar grávida, mas essa notícia foi a melhor notícia que eu tive em 2017 e ela mudou tudo, sabe? Então agora a minha vida começou de novo, voltou ao normal, graças a Deus. Eu não tenho mais, eu não vou ter que operar. E agradecer muito ao meu médico, aos 2 médicos que insistiram, sabe? Mandaram fazer mais exames pra não tirar o meu rim. Eu não queria ficar sem meu rim, não. E agora eu tô bem. Eu vou ter que fazer só acompanhamento de 6 em 6 meses pra ver se mudar alguma coisa. Mas de qualquer forma, se eu tiver que fazer uma operação, eu não vou ter que tirar nada de rim. Vai ser só um cisto. Mas só daqui a 6 meses. Eu vou tentar não pensar nisso. Vou focar agora na peça. Vou voltar a fazer minhas coisas. Já tô organizando o blog bonitinho. Chamar minha mãe pra ver se ela vai querer falar. Só um minuto, tá, gente? Mãe! Mãe! Vem cá, você não queria falar do milagre? Então você não vai falar. A minha mãe tá ligando pra algum médico meu pra marcar. Porque eu quero reencontrar meus médicos. Eles foram muito mais do que médicos, sabe? Eles foram amigos, eles foram humanos. E é engraçado que todos os médicos, desde o primeiro médico, todos eles são religiosos, sabe? E dizem que às vezes médicos não são muito religiosos, mas eles são. Então Deus colocou cada pessoa na minha frente pra eu chegar a esse resultado e dar tudo certo. Eu poderia agora estar me preparando pra cirurgia no dia 5. Eu poderia estar entrando lá no centro cirúrgico. Eu poderia tirar um rim sem necessidade, mas graças a Deus deu tudo certo. É isso. Eu quero agradecer a todas as pessoas, todas as orações, todo mundo que vocês não fazem ideia que cada palavra que vocês falavam pra mim, eu derramava muitas lágrimas, mas me dava força, sabe? De alguma forma me dava força. Mesmo eu nervosa, saber que eu não fazia ideia de que tantas pessoas me amavam, tinham carinho por mim. Eu não fazia ideia disso. Então eu quero agradecer porque vocês são maravilhosos e cuidaram de mim, tá, gente? E eu acho que eu vou encerrar porque senão eu vou ficar chorando eternamente aqui. Tá bom já, né, Luana?